O preâmbulo é um dos itens mais importantes aqui que a gente tem que ler. Na verdade, quando a gente baixa o edital, né, a gente já vai lá naquele testamento inicial que a gente chama de preâmbulo, onde vem toda a legislação. Ou seja, se é 8666, se é a lei de estatal, se é pelo decreto 10024, se é pelo decreto estadual, municipal, que seja. Mas a gente sempre tem que estar atento e entender como é que funciona esses decretos, a legislação. Um exemplo, se for pela estatal, será que ela está utilizando de algum modo o decreto 10024 ou não? Ela está utilizando só o seu regulamento. E além de que ela está usando o decreto 10024, ela também pode estar usando o regulamento e deve estar utilizando. Então, assim, tudo isso você tem que saber. Poxa, será que eu vou abrir lá um edital e vou achar sempre que ele é pela 8666? Não, você além de ler entender a lei da estatal, você tem que ir lá no seu regulamento interno de licitações e contratos e verificar se tem algum decreto, que é o decreto 10024, que ele mesmo dá a disponibilidade de uma estatal atender. E eu trago até um exemplo aqui, Antônio, sobre essa questão, não é nem questão de estatal, mas exemplo que você sabe, eu já citei esse case, é um case recente, que, por exemplo, se eu não entendesse ali a lei, eu seria eliminado ao baixar o edital. Então, baixei o edital, uma das exigências era a comprovação de 5 anos, né, naquela expertise. Ou seja, ele estava indo totalmente de contra a Instrução Normativa 05 de 2017, onde o licitante ele tem que comprovar a sua capacidade mínima por 3 anos. E não a bem entender, né, a bel prazer lá do órgão que ele fala, não, são 5, são 10, são 20 anos de experiência, só vai ter quantas empresas? Ele começa a restringir a competitividade. E a partir do momento que eu entendia aquela legislação, eu sabia como é que funcionava, a gente foi lá, impugnou e teve o resultado positivo e depois ganhamos e tudo mais, o cliente até assinou o contrato. Então é só um exemplo aqui que se eu não conhecesse, eu ia verificar a exigência e simplesmente eu ia descartar isso, não é uma boa oportunidade para mim. Então, a questão do preâmbulo, a gente tem que entender. E não adianta só saber que existe. A gente precisa realmente, como o Antônio já discorreu aqui, o nosso terceiro erro, a gente tem que conhecer. Não adianta saber que existe.